Quando eu falo de avanços tecnológicos, a cada ano que a gente faz o simpósio, eu tento trazer um tema novo. E assim a gente trouxe vários temas que hoje já são práticas que vêm sendo seguidas pelos produtores em termos de mecanização. Da mesma forma que eu sempre falo desse tema, eu sempre abro as minhas palestras com essa apresentação, porque produzir alimento, eu acho que é uma bênção que nós temos, porque a humanidade precisa disso. De forma muito breve, vocês já viram essa apresentação, esse tema. A agricultura começou assim, com homem e máquina, homem e animais produzindo alimentos, até que surge essa máquina, o motor. Aqui a gente começa a falar da inovação tecnológica que se apresenta hoje. Essa inovação vem para a montanha. Foi colocado aqui pelo pessoal da Tramontini, o trator modelo montanha, Antônio Carraro. E quando eu vi essa máquina, o ano passado, aqui na Expo Café, inclinando a 67% numa rampa, eu fiquei realmente entusiasmado. Eu falei, eu preciso conhecer essa tecnologia melhor, entender que trator é esse. E aí nós começamos a ver os conceitos, né? Eu não preciso mais ficar abordando que a potência das máquinas agrícolas, ela está vinculada a um comparativo com a potência do motor dos cavalos, por isso que nós falamos em potência em termos de cavalo-vapor. E o homem tem pouca disponibilidade de potência, por isso que eu falo que cabe a nós gerir sistemas mecanizados, gerir sistemas de produção e não ficar fazendo o trabalho braçal como se fez até muito tempo. Olha só, a nossa disponibilidade de mão de obra reduziu drasticamente até o último censo. Aqui no sul de Minas, onde se planta café, acredito que hoje nós estamos com em torno de 6% só de trabalhadores na área rural. Então falta mão de obras, como é que nós vamos produzir alimentos? E ainda nós temos as dificuldades inerentes de topografia, espaçamento, todo o manejo que está sendo falado aqui o dia todo. Agora surge aí poda seletiva. Nós fizemos isso para fazer a máquina colher bem, César, com uma haste. Imagina se voltar 4. Vamos começar tudo de novo, o desafio tecnológico para isso. Mas é isso que importa, a gente realmente ter um bom desempenho. Pela falta de mão de obra, nós temos que surgir para as máquinas. Esse foi o mapeamento que nós fizemos no sul de Minas, em 2005. Eu não preciso mais caracterizar a região, mas nós fizemos um fatiamento de topografia, de declividade 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, fomos até 40% das áreas, das inclinações do sul de Minas em si, para ver a potencialidade de produção de café, a continuidade de potencialidade, porque em 2005, eu não sei se vocês vão se lembrar disso, eu já citei isso aqui, algumas pessoas começaram a falar que o sul de Minas não ia mais produzir café porque não tinha topografia para isso. E nós fizemos esse mapeamento. Aí cada pontinho desse é uma lavoura cafeeira. Em função das cores, está estabelecido a declividade, a inclinação que essas lavouras apresentam. E quando nós apresentamos isso, nós mostramos uma nova realidade, porque nós fatiamos as declividades de 0 a 5, falando que era extremamente apta a mecanização, de 5 a 10 muito apta, 10 a 15 apta, 15 a 20 moderadamente apta, e acima de 20 a gente não recomendava. Então olha onde nós estávamos limitados. Por que a gente não recomendava? Tecnicamente, eu estudei engenharia agrícola dentro da universidade, o que a gente aprende? Ó, o trator opera com segurança até 20%. Então, daí para frente, não tem mecanização, até que surgem novas tecnologias, que nos permite avançar além desse limite teórico. Nem todo produtor segue, e nem pode seguir, mas hoje nós temos novas opções. E aí nós vimos o fatiamento, ocupação das áreas cafeeiras. 81% das áreas sul de Minas estão abaixo de 20%, ótimo. A região propícia para produzir café, vai produzir café enquanto quiser, enquanto puder, porque tem muita aptidão climática e topográfica para isso. Mas nós temos 19% de área de montanha. Ah, é pouco? Não é pouco não, 19% de área de montanha para o Brasil. Para o sul de Minas, 500 mil hectares plantados em lavoura, nós estamos falando de uma área muito significativa. Então nós temos lavoura totalmente mecanizada, com as tecnologias que nós temos, tanto para tratores quanto colhedoras,
mas temos áreas assim. Isso representa só aqui no sul de Minas 100 mil hectares. No Brasil, 700 mil hectares. Região do Manhuaçu, Espírito Santo, áreas com declividades elevadas, tá? Acima de 20%, chegando a 60%. Olha só, quando a gente fala de uma prática antiga que são os terraços, que já foi usado no passado, na América Central, os incas, os chineses usam até hoje. Então, quer dizer, nós temos uma solução nova para a cafeicultura moderna. Mas como trabalhar essa nova solução? Acho que está acabando a pilha. Aí, pulou uma agora. Olha só, vamos só voltar ao conceito de declividade, porque é muito interessante a gente entender os parâmetros que nos limitam. Declividade 20%, que é o linguajar que o produtor mais usa, não se usa em graus, fala em porcentagem de declividade. Você caminha horizontalmente 100 metros, você tem um nível de 20 metros. Um desnível de 20 metros seria declividade de 20%. Então, daqui para trás, nós mecanizamos tudo. Uma declividade de 60%. A 100 metros do locamento horizontal, você tem um desnível de 60 metros, é o que nós chamamos de 60% de declividade. Poucas lavouras no Brasil estão nessas condições. Na Colômbia tem muito, né, Nelson? E lá nós vimos na Colômbia declividade 100%. Para cada 100 metros na horizontal, você tem uma queda de 100 metros. Tá? Então é isso que nós baseamos os nossos limites tecnológicos de máquina. Olha só. Construção de terraço, nós já falamos disso aqui em eventos passados. Os terraços começaram lá na região de Botelho, Poços, Condeiras, Ferreira, que hoje está com mais de 90 hectares terraceados. Depois disso, vários produtores terracearam as lavouras. Houve um acúmulo de água, uma retenção maior de água nos terraços, lavouras preservadas, tá? Com inclusive preservação de água no solo e preservação ambiental. Terraçamento nos cafezais. Então, quer dizer, o nosso desafio era esse: fazer terraços nos cafezais em áreas mais declivosas. Cerca de 760 mil hectares com produção de 13 a 15 milhões de sacas. Então, nós não estamos falando de uma fatia pequena de produção, não, é muito grande para o Brasil, né? Concentrado em pequenas propriedades, em torno de 10 hectares, as áreas mais declivosas. O café apresenta 20% das áreas, representa 70% da renda dessas propriedades aí de até 10 hectares. Gera empregos em áreas remotas. Com lavoura cafeeira, cultura perene, muito adequada à conservação do solo e do ambiente. Por quê? Começamos a ver aí comentários, falando, bom, então tá, se o sul de Minas não é todo montanha, mas é altitude, e as áreas de montanha vão sair de tecnologia? E aí nós começamos a visitar áreas. Isso aqui é Brasil, não é Colômbia, tá? Começamos a trabalhar e ver o que se fazia a nível de mundo. A mecanização da montanha. Mão de obra se tornou cara, escassa e de baixa produtividade. Nas montanhas, a mecanização dos tratos culturais e da colheita é restrita, tratando de semi-mecanização. Então, eram máquinas portáteis, é isso que a gente apregoava até então. A semi-mecanização é fator essencial na redução de custo de produção. O que precisaria fazer na montanha? Adaptar o terreno, terraços. Não tenho dúvida disso. Hoje, se você falar assim, ó, estou na montanha, já vou perguntar, você fez terraço? Se não fez, prepara que você vai fazer. Por quê? Além de nós termos hoje a opção de tratores que podem andar, fazer terraços, operar os tratos culturais de forma mais segura, está vindo uma colhedora de montanha. Eu não falo mais duas safras para essas áreas inclinadas, inclusive. Tá? Adaptar o maquinário, nós estamos fazendo isso, a passos rápidos. Agora trazendo o pessoal do sul e da Tramontina para poder nos mostrar um pouco desse trator. Nós estamos fazendo um trabalho com eles, adequar a lavoura aos seus tratos.
Nós vamos ter que adequar não é só espaçamento, mas os próprios manejos da lavoura em função das máquinas que nós vamos disponibilizar no setor. Olha aí, áreas terraceadas. Começou com carreadores para pulverização e hoje você faz o terraço em todas as ruas. Alô, Davis Ferreira, que foi o precursor dessa tecnologia, que nós começamos a acompanhar desde 2007, tá? Hoje já divulgado aqui na feira e muitos já estão usando. Só o conceito de terraço, que às vezes a pessoa fala, não, eu tenho uma declividade de 40%, 45%, vai fazer um corte muito grande no meu terreno. Não é isso. Você não vai fazer esse corte aqui de 1,20 por 2 de patamar. Você vai cortar 90 centímetros aqui para uma distância entre plantas de 3 a 3,20 na vertical e vai jogar esse solo que saiu daqui para cá. Então a mobilização não é tão grande quanto se pensa. É isso aqui que é movido e jogado para cá. Tá? É isso que tem sido feito em termos de terraços. Para as diversas declividades vai mudar o quê? Vai mudar esse degrau aqui, podendo chegar até 1,60 m se tiver 60% de declividade. É isso que acontece. Isso vem sendo feito com pequenos tratores, lâminas traseiras. É o que? O produtor se adaptando ao maquinário que ele tem. Tá? Não é trator de grande potência não, de 45, 50, 55, 60 CV de potência. Tá? Tratores pequenos, leves, para poder dar mais sustentabilidade. Olha, um trator operando numa área que foi terraceada. Essa área tem 40% de declividade, lá em Botelhos, lá no Davis, que a última visita que eu fiz para ele, eu fiz essa foto. Então nós temos o quê? Desempenho operacional da colheita na montanha. Lavouras produtivas. A montanha tem microclima para lavouras muito produtivas. As plantas chegam a dar, com 2 hastes, é claro, pela forma de plantio, 20 litros por cova. Colheita manual, o homem faz em torno de 5 medidas homem-dia. Depois que fez os terraços para a máquina poder trafegar, o desempenho do homem melhorou. E ele passou a fazer 20 medidas com homem-dia. Por quê? Porque agora ele tinha um lugar estável para caminhar, para trabalhar, para fazer a colheita. Em lavouras mais uniformes, é claro, usando o derriçador portátil, usando o soprador para fazer a arruação, chegou-se a observar médias de 35 medidas de 60 litros colhidas por homem-dia, simplesmente porque fez o terraço. Então, quer dizer, é claro, usando a semi-mecanização que eles já usavam, mas não no terraço. O que eu falo, nós encontramos lavouras aí que nem cabrito anda em termos de declividade e desuniformidade do solo. Então fica muito difícil para o homem trabalhar nessas condições. Olha aí, barranco, 1,5 m de altura, e mostrando onde está mais ou menos o nível do patamar do terraço de cima. Tá? Essa turma do Davis Ferreira, essa turma que tem mais ou menos 1,70 m, olha o barranco aqui, 60% de declividade. É possível fazer isso com estabilidade de solo, com conservação de água. As minas nas áreas abaixo, as minas abaixo das áreas terraceadas voltaram a brotar água. Por quê? Retenção de água nos carreadores. Vou ter que chegar para cá porque eu não estou acertando ali. Hoje tem sido feito terraços com trator de esteira, lâmina estreita de 1,40 m. Esse prestador de serviço comprou um trator e hoje já tem vários. Demanda de serviço contínua. Tá? Olha aí. É um corte drástico na lavoura. Geralmente o produtor faz o esqueletamento, pega um pós-safra de alta produtividade, a lavoura já está depauperada, esqueleta e faz os terraços. E depois a planta vem se recuperando, porque você vai cortar a terra gorda daqui, jogar para baixo, então você está colocando terra fértil no pé da planta que foi cortada. Olha aí, a área que foi terraceada primeiro, lá da P, depois plantado no talude, não no terraço. Porque de vez em quando nós temos visto e alguns produtores plantando no terraço, mas a gente tem preconizado o terraço para o trânsito do homem e da máquina.
A planta pode continuar na declividade. E depois, com a proteção vegetal que você faz com braquiária, vai proteger o talude da planta. Uma área em plantio de terraços. Aí, terraços feitos com tração animal. Uma área que foi terraceada lá em Goteiros em 2012. Terraceou primeiro, depois plantou no talude, e eu voltei lá em 2013, olha como é que já estava, toda vegetada, protegida, e está aí a lavoura formada, e já está em produção, né, desde 2014. Então, o que nós temos quando a gente vai falar de uma nova tecnologia? Começar a entender os conceitos, e o conceito que eu vou fazer hoje é sobre tratores. Por quê? O que nós aprendemos, o que nós vimos em termos de características técnicas de tratores agrícolas, modelos e tipos de tratores. O trator 4x2. O que é o trator 4x2? Os tratores convencionais de duas rodas de tração traseira, destinados às tarefas diversas, em geral com potência de até 100 CV. É isso que tocou a agricultura do sul de Minas, porque serve para o milho, serve para o feijão, servia para o feijão, para outras culturas, e é para o café também. Tratores convencionais com tração só traseira. Aí surgem os tratores 4x2 auxiliar, que erroneamente, não seria a forma mais técnica, todo mundo fala de 4x4, na verdade ele não é 4x4. Ele foi uma adaptação do 4x2, colocar na frente um eixo com tração opcional. Você liga ou não liga a tração dianteira do trator. Os tratores são convencionais, com tração dianteira, TDA. Tração dianteira pode ser ligada ou desligada e atender a maior demanda de tração. Então eles fizeram isso, para aumentar a capacidade de tração do trator. Justamente porque os nossos implementos estavam ficando mais pesados, mais largos, preparos de solo mais profundos, e precisava de mais capacidade de tração. Destina-se a tarefas diversas, em geral com potência até 120 CV. Em geral aqui, para a nossa região. Tá? Se for partir para soja, para o milho, você vai encontrar tratores 4x2 auxiliar com potência de 150 a 200 cavalos. E os verdadeiros 4x4. O que distingue esses tratores? Que não é comum na nossa região. Isso é lá para o Mato Grosso, Goiás, áreas de serviço pesado, grandes áreas para ser trabalhado. É o trator com 4 rodas do mesmo tamanho, possui todas as rodas do mesmo tamanho, com tração constante. E elas estão tracionando constantemente. Esse é o 4x4 original. Adequa-se melhor a tarefas de alta exigência de tração, com grande potência, acima de 200 cavalos. É a maioria dos tratores que a gente conhecia. Então, essas são as categorias ou tipos clássicos de tratores que nós encontramos. E aqui vem as características técnicas dela. Então você pega o 4x2, tem tração só traseira, roda dianteira só para direcionamento e sustentação. É um trator categoria 1. O que é categoria 1? Até 50 CV, e categoria 2, de 50 a 100 CV. Isso define o tamanho do sistema de levantamento hidráulico, define o diâmetro da TDP em termos de categoria, para ajustar os implementos que vão servir nesse trator. O eixo dianteiro traseiro com 80% do peso do trator, podendo chegar um pouco menos, 70%, e o dianteiro com 20% do peso do trator apenas. Tanto é que a gente tem que pôr o laço dianteiro, porque senão você põe o implemento aqui, a frente do trator começa a subir. Vocês sabem disso, quem tem esses modelos. Serve muito bem a agricultura, principalmente um trator aí em torno de 65, 70 cavalos, 75. Surgem os tratores 4x2 auxiliar. Ele já é categoria, na maioria categoria 2, de 50 a 100 cavalos. O eixo dianteiro pesa 60%, traseiro 60% e o dianteiro 40% do peso total. A relação peso-potência desse trator, como é também do 4x2, de 40 a 60 quilos por CV de potência do motor. Para quê? 40 quilos por CV para tarefas leves, 60 quilos por CV você consegue chegar nisso com os lastros para tarefas pesadas. Distância entre eixos 2,20 a 2,80. São tratores clássicos na nossa região. Tratores como esse, 4x4, muito incomum na nossa região, principalmente porque nós temos áreas pequenas, muita cultura perene, muito café,
São tratores categoria 4, superiores a 200 CV de potência, eixo traseiro 50% do peso, eixo dianteiro 50%, geralmente tratores articulados, relação peso-potência menor do que os convencionais, 4x2 e 4x2 auxiliar, com 50 kg para cada CV de potência do motor. Agora, a distância entre eixos 2,50 podemos chegar a 3 metros. Surge um novo trator que eu chamei de trator de montanha, e assim ele é. Por quê? Ele não enquadra em nada disso que a gente que nós conhecemos em termos de categoria de tratores. Totalmente diferente. Ele é uma categoria 2 porque ele está entre 50 e 100 CV. O sistema hidráulico dele, então, recebe os mesmos implementos que os nossos tratores comuns recebem, só que eixo traseiro com 35% do peso, o dianteiro com 65%, ele está invertido em relação a esse trator. Falei, o engenheiro amanheceu atrapalhado, inverteu tudo. E aí eu fui conversar com o engenheiro, por que jogou 65% do peso na frente do trator, e foi explicado hoje pelo Coutinho, para vocês, que a hora que colocar o implemento, aí equilíbrio fica 50 e 50, e me convenceu que para montanha isso é fantástico. Tá? Relação peso-potência, 32 kg por CV, ele não está carregando peso extra, como os outros tratores precisam carregar mais peso, senão ele não dá aderência, e mesmo assim você tem que colocar lastro. Trator leve, distância entre eixo, 1,39. Então vocês comparem os dados, você vê, esse trator não enquadra em nada. Ele é específico. Quando eu estive na Colômbia, e o Miguel estava contando isso, tem um jipinho da Suzuki que subiu lá no Monte Serra, inclinação maior do que 100%. Por quê? Ele não tem alta potência, não tem força. A distância entre eixos é a menor de todos os jipes convencionais que a gente conhece, e é leve. É exatamente o que esse trator aqui tem. Ele é leve, ele tem distância entre eixos pequena, centro de gravidade baixa e não carrega peso em excesso. O peso vai ser dado pelo próprio implemento que ele vai carregar. Então são características dimensionais muito interessantes do ponto de vista de engenharia. É um modelo realmente diferenciado. Vamos lá. Estou apanhando. Olha só, isso aqui é importante para a gente entender a estabilidade do trator. É o que nós chamamos, nós temos a largura de bitola. A largura de bitola é o centro de rodagem do lado esquerdo em relação ao centro de rodagem do lado direito. A gente pode mudar a bitola do trator. E eu tenho o quê? A altura do centro de gravidade. Esse é o grande mistério. Por quê? Toda vez que eu inclinar um trator de tal forma que a horizontal passar da linha do centro de gravidade, eu capoto ele. Isso a gente está falando em termos físicos, estáticos. Não é andando, não. Porque muitas vezes, quando eu estou caminhando com o trator, se eu caio no buraco de formiga aqui, mesmo que eu não tenha uma declividade que possa fazê-lo capotar, é um risco de capotamento. Então, a altura do centro de gravidade é muito importante para eu ter estabilidade e segurança na montanha. Os tratores convencionais têm centro de gravidade de 50 a 60, dependendo do motor do trator, chega a 70 centímetros de altura. O trator de montanha está entre 40 e 50 centímetros de altura. Então é mais difícil de tombar. É mais fácil, se você inclinar ele numa condição crítica, ele escorregar lateralmente do que ele tombar exatamente em termos de risco operacional. Olha aqui, aqui mostra o triedo da posicionamento do centro de gravidade. Então eu tenho distribuição de peso na roda traseira, distribuição de peso na roda dianteira e o centro de gravidade é onde está concentrado o peso total do trator. Quanto mais, desculpa, pulei aqui. Quanto mais para frente, em relação ao longitudinal do trator, eu tiver com centro de gravidade, menor o risco dele ter capotamento sobre ele mesmo. Porque o centro de gravidade vai estar mais na frente, pesa mais à frente e não deixa o trator fazer esse movimento. E o centro de gravidade geralmente está no eixo de simetria do trator,
Quanto mais baixo ele for agora, menor a possibilidade de capotamento lateral. Então a gente vê que esse modelo que nós estamos trabalhando, que é o TN 5800, da Antônio Carraro, ele mostra todas essas categorias de segurança, de ter sido realmente planejado e projetado para a montanha, como ele é usado na Europa, na Itália, e como está sendo usado no sul, na vinha. Eu operei o trator, ele é confortável, ele dá segurança, ele não assusta o operador, mesmo quando está em posições inclinadas. Capacidade de campo. Então, como é que eu vou medir o desempenho de um trator? Nós fazemos ensaio não só com os tratores, mas com as colhedoras, em termos de capacidade de campo. E também eficiência de campo, fazendo o quê? Estudos de tempo e movimentos, que é o estudo que nós estamos fazendo essas semanas passadas aí, que nós estivemos trabalhando com esse trator. O estudo de tempo e movimento entende-se a determinação dos tempos demandados para a execução do serviço. Então, como é que essa metodologia acontece? A capacidade de campo teórica. A capacidade de campo teórica é o trabalho do conjunto mecanizado, trator e implemento, operando na velocidade recomendada, utilizando 100% da sua largura de trabalho. No café, qual que é 100% da largura de trabalho? É a largura entre linhas. O implemento vai operar pulverizando uma linha de café de um lado e do outro, né? Metade da planta de um lado, metade da planta do outro. Ou às vezes, se o implemento é mais estreito, você tem que passar 2 vezes na mesma linha. Então essa é a nossa largura de trabalho. A nossa referência é a rua do café, a largura entre linhas de plantio do café. Tá? Então isso é teórico. Por que é teórico? Eu coloco o meu trator numa velocidade operacional ideal, e é como se ele fosse trabalhar o dia inteiro naquilo lá, não tem manobra, não tem parada para abastecimento, não tem nem o cafezinho do operador. Impossível, por isso que é teórico. Inatingível. Tá? Aí nós partimos para o que realmente interessa. Capacidade de campo efetiva. Agora sim, a capacidade real de operação em campo, do conjunto mecanizado, ou seja, a capacidade de trabalho considerando todos os tempos. Manobra, reabastecimento, reajuste, embuchamento, parada para o cafezinho, parada para as necessidades do operador, a gente anota tudo, tá? Fica lá fazendo os ensaios dessa forma. E aí nós temos o real. Quantos hectares por hora ou quantas horas por hectare eu posso inverter e trabalhar as 2 unidades. E aí o que eu tenho? Eu tenho o quê? A eficiência de campo, que é o parâmetro que eu uso para poder ver o desempenho da máquina. O que é eficiência de campo? Eu simplesmente divido a capacidade de campo efetiva pela teórica. Representa o quê? Quanto por cento do tempo que o trator está no campo que efetivamente ele está realizando trabalho. Tecnicamente falando, eu quero eficiências de campo acima de 70%. Essa é a referência que a gente tem para a maioria das máquinas. A colhedora de café em trabalhos antigos que nós apresentamos chegou a 73% de eficiência de campo, o que é muito bom. Tá? Então a gente parte por esses princípios. Olha lá, capacidade 100% inatingível, que aí seria o teórico. Isso não existe. E aí vem os resultados que a gente fez dos tratores de montanha, do trator de montanha, nós estamos trabalhando com ele, e dos tratores convencionais que nós temos hoje na cafeicultura. Quais são as categorias de tratores convencionais que nós temos? De 50 a 60 CV de potência, que são os tratores menores, e de 75 cavalos de potência, que são os tratores maiores. E aí nós fizemos os ensaios com o trator de montanha, o modelo 5800 tem 50 CV de potência. Eu busquei colocar os 2 tratores, dentro do possível, nas mesmas condições operacionais. Mas eles têm escalonamento de marchas diferente. Então, para que eu mantivesse o motor na mesma rotação, nem sempre eu conseguia colocar a mesma velocidade. Mas vamos lá aos resultados. Velocidade operacional com o trator convencional, na primeira reduzida, foi 2,4 km por hora, e no de montanha 3,76, mas o que importa está aqui, ó. Tempo de manobra de volta. O que nós chamamos de tempo de manobra de volta?
é quando se trabalha com roçadora que você tem que voltar na mesma rua roçando. Então você vai passar 2 vezes na mesma rua. E o tempo de manobra de troca de rua. Então nós vimos, entre o trator convencional aqui, 17, 15 minutos para fazer a volta ou a manobra de troca de ruas, e o trator de montanha gastou 11, 10 minutos. Eu já ganhei um pouquinho de tempo aí no operacional. Capacidade de campo efetiva foi a teórica de 0,67 hectares por hora, o de montanha 0,61, mas foi menor. Foi menor porque eu estou andando mais devagar um pouco na marcha que eu escolhi, tá? Mas o que importa é aqui, ó. 83% do tempo do trator convencional ele estava trabalhando. O trator de montanha conseguiu fazer 90,2%, ele efetivamente estava trabalhando. Aonde que ele ganhou se ele estava andando mais devagar? Na manobra. E a gente considerou um hectare de 100 por 100, que vai dar o quê? 28, 30 linhas, 33 linhas, dependendo do espaçamento da lavoura. Então são 28 manobras de volta na rua, 28 manobras de troca de rua. Consumo de combustível bateu, as faixas de potência muito próximas, não tem praticamente diferença. Aqui, por hectare, por que ele gastou um pouquinho mais? Porque ele está mais lento, gasta mais tempo, consome um pouquinho mais por hectare, tá? Nada que seja disparate. Mas agora é interessante o seguinte, eu estou no plano, eu estou entre 9% e 12%. Qualquer trator faz isso, não precisa um trator específico. Os nossos convencionais fazem isso. Então vamos mais um pouco. Operação de pulverização, uma declividade de 20 a 29. Eu já passei os 20% teórico lá, que era o limite que a gente falava da mecanização. Se bem que os nossos produtores já faziam isso na prática, tá? Então a mesma coisa, um trator na faixa de 50 a 60 CV convencional contra o trator de montanha. O que eu fiz aqui? Aumentei a rotação do motor de montanha para chegar com a velocidade mais próxima da velocidade nessa marcha primeira simples do trator convencional, senão daria muita diferença de desempenho. De novo, olha os tempos de manobra. Agora a manobra só de troca de rua, eu não vou passar 2 vezes na rua, é uma vez só. 15,9 segundos contra 10 segundos. Capacidade de campo efetiva, 1,59 hectares por hora, 1,31, um pouquinho menor, porque a velocidade está mais baixa. Agora, olha a eficiência de campo de novo. 80% do tempo esse trator está trabalhando. 89% o trator de montanha está efetivamente trabalhando, porque eu ganho na manobra, mais uma vez. Consumos compatíveis, não houve tanta diferença. Aqui gasto um pouco mais, por quê? Porque eu estou mais acelerado. Eu estou com 2.300 rotações de motor aqui, para me dar a velocidade que eu queria. Não que eu precise trabalhar nessa rotação, tá? Aí nós entramos com a trincha, agora sim, de 30% a 36%. Por que eu sempre tenho uma faixa de declividade? Dificilmente vai ter um terreno que é uma tábua. Você tem um lugar com 30, lá ali na frente vira mais um pouquinho, 35, 34. Então é a faixa de declividade que a gente mediu nas ruas que nós estávamos trabalhando. Tá? Espaçamento horizontal da cultura de 2,93, 97, isso daria na, horizontal, na inclinação 3,20. Então são 33 manobras de volta na rua e 33 manobras de troca de rua. Eu mudei o trator, agora é uns 75 cavalos. A operação é de trincha. Por que eu não fiz isso com o trator convencional de 50 a 60? Porque a trincha era de 1,60 e o trator convencional não aguentava esse peso. Ele até aguenta o peso, mas ele escorrega lateralmente nessa declividade, por ser um trator mais leve. Esse trator de 75 CV aguenta essa trincha de 1,60 m. Então nós fizemos. E o de montanha aguentou também. Uma trincha de 1,60 m e ele operou estável. Por isso que agora eu estou comparando com um trator de maior potência. Então tá aí, ó, as marchas. Eu quase consegui a mesma velocidade, mantendo a rotação dos motores em 2.000 RPM, usando as marchas próprias de cada um, tá? Tempo de manobra, 22,88, 21,25 contra 14,7, 10,22. De novo ganhando. Por que eu ganho?
distância entre eixos. Você não tem que ficar fazendo, vai para frente, vem para trás. Virou, entrou na rua e vai embora. Mesmo quando é tempo de volta na própria rua. É uma manobrinha só, você já deu ré, jogou para frente e saiu. Ganhando aqui, ó, tempo de manobra. Tá? Olha a eficiência de campo. 89%, praticamente 90% contra 82,7%. E aqui tem uma diferença muito interessante que é do consumo. Porque aqui eu estou trabalhando com um trator que pesa 2.800 kg contra um trator que pesa a metade disso. Eu não estou carregando. Lembra a relação peso-potência? Esse trator aqui, convencional, ele está lastrado com 60 kg por CV de potência. Esse aqui está trabalhando com 32 quilos por CV de potência. O consumo foi menos que a metade. E aqui começa um diferencial muito interessante nesse trator. Tá? Além de ele ter um desempenho operacional maior, ele consome menos. Por quê? Motor de menor potência e eu não preciso de potência na montanha. Olha que interessante. É a mesma coisa do jipinho lá do Monte Serra. Não é o de mais potência. Inclusive é um motor de 800 centímetros cúbicos, baixa potência. Eu preciso de força. É isso que o trator quer, força, estabilidade e força. Potência para a Fórmula 1, que eu quero correr. Eu não quero correr, eu quero fazer o serviço agrícola. Tá? Olha só, operação de pulverização de 30% a 36%. Também feito com trator de 75 cavalos. Ao de 60, ou de 50 cavalos não poderia fazer, convencional poderia. Só que tem uma coisa, o pulverizador é alto, 400 litros de água, nós usamos o Argo 400, o centro de gravidade sobe, e nessa declividade, o operador que está aqui, que é o William, falou, com esse trator pequeno eu não entro não. Se você não entra, então não entra, acabou, não tem saída. Tá? Mas e com o grande? Não, com o grande eu entro, porque ele é pesado e não vai arrastar o trator lateralmente. Então vamos fazer com ele, tá certo ou não tá? Aí foi o seguinte, olha o desempenho, tá? De novo, tempo de manobra de 20 segundos caiu para 6,89 na média dos nossos ensaios. Capacidade de campo efetiva, que é o que nos importa, 1,06 hectares por hora, 1,04, praticamente empatou na capacidade de campo, mais a hora que você vai para a eficiência de campo, 83,93. E a hora que você vai para o consumo, de novo, metade do consumo, menos da metade do consumo. E hoje os produtores estão vendo isso. Nós não precisamos de muita potência na cafeicultura, nas operações de campo. Nós podemos trabalhar com tratores menores. Tá? Isso já tinha mostrado isso em outros eventos e comentado sobre isso. E aí eu falei, então vamos fazer terraço. Olha só, construção de terraço com os tratores. Já o trator grande, ele tem uma largura de 1,70, livre, muito largo para fazer terraço. Voltamos para o trator convencional menor, de 50 a 60 CV, com 1,28 de largura total, não é bitola, largura total, face a face externa de pneu traseiro. Tá? A marcha que nós usamos, primeiro andamos de ré, os terraços são feitos de ré, porque você vai preparar o caminho numa área com declividades bem acentuadas. Desculpa, eu pulei uma aqui. Numa área de declividades bem acentuadas, você vai preparar o caminho que o trator vai andar, e a lâmina vai atrás, abrindo esse caminho, abrindo o terraço. Então o operador tem que ser bom de pescoço, porque vai olhando para trás e manejando o sistema hidráulico, levantando e abaixando lâmina. É um trabalho que depende bastante de habilidade e um pouco cansativo, mas é assim que tem sido feito. Então, a hora que nós pegamos aqui, agora, o trator trabalha de ré, depois ele faz 2 passadas de primeira, terminando, dando acabamento no terraço. A mesma coisa foi feita com esse trator, tá? Só que esse aqui nós usamos 2 passadas de ré e uma só de acabamento do terraço, para chegarmos no quê? Na capacidade de campo efetiva. Aqui nós pusemos hectares por hora, 0,08 hectares por hora, fez até um pouquinho mais, e aqui 0,07 hectares por hora.
um pouquinho menos. Mas a hora que eu vou de novo para eficiência de campo, o trator de montanha mostrou maior desempenho. Por quê? Porque eu perco menos tempo nas manobras, eu perco menos tempo na mudança de marcha. Você tem que ir para frente um pouco, para trás, terraceando, volta. E o trator de montanha, ele tem o câmbio hidráulico de tal forma que você consegue ir para frente e para trás simplesmente mudando o reversor. Isso faz com que o operador ganhe tempo. E aqui, olha só, consumo médio foi menor, consumo por hectare praticamente empatou nessa declividade de 30% a 36%. Aí nós falamos, vamos abusar, vamos para outro terreno, declividade maior. Isso foi na propriedade do Aloysio, que tem nos emprestado as lavouras e todo o apoio técnico para a gente poder fazer o trabalho. Olha só, nessa maior declividade agora, nós fizemos os terraços, a capacidade de campo efetivo foi de 0,05 hectares por hora, 0,07 hectares por hora. O motor, o trator de montanha mostrou aqui maior desempenho, porque ele patina menos, ele tem mais estabilidade, eficiência de campo praticamente igual, mas a hora que a gente vai para o consumo e para o litros por hectare, olha só a economia, a redução de consumo de combustível que ele tem. Então foram números que foram nos surpreendendo e mostrando realmente a característica técnica dessa máquina. E aí nós fizemos o custo. Hoje o trator convencional de 75 cavalos está em torno médio, tem um pouco mais, um pouco menos que isso, mas em torno de 120 mil. O trator de 50 a 60 cavalos, eu também fiz uma média, vai dar em torno de 100 mil. E o trator de montanha está ali em torno de 128 mil reais. Você fala assim, é um pouco mais caro, uma máquina importada, mas tem uma tecnologia diferenciada. E aqui eu fiz o custo horário, 63, 42, 55,4. O que é o custo horário? Depreciação, com 10 anos de uso, 1000 horas por ano, considerando o consumo específico de cada um deles. Para cada uma das operações, resumir um pouco, mas é uma trincha. Olha assim, com 75 cavalos de 75, potência de 75 CV, esse trator fez um custo operacional por hectare R$ 146. O de montanha conseguiu fazer o mesmo trabalho com R$ 123 por hectare. Por que eu não pus o trator 50, 60 cavalos aqui? Porque ele não suporta o peso dessa trincha que a gente estava usando. Agora a pulverização, o custo caiu de 59 no convencional para 53 do de montanha. E no terraço, que foi, eu acho que foi o resultado que mais me surpreendeu, o convencional não entra pela largura dele. O custo caiu de R$ 1.050 por hectare para R$ 925 por hectare. O interessante aqui é o tempo que eu gastei para fazer terraço. De 25 horas por hectare com trator convencional, caiu para 16,7 horas por hectare. Por isso que eu consegui ter uma redução de custo, mesmo considerando que o custo horário da máquina, pelo sistema de depreciação, é um pouco maior do que o trator pequeno na faixa de 60 a 70 cavalos. Desculpe, 50 a 60 cavalos. Então foram os dados que a gente foi levantando, que eu acho que passa a ser uma nova opção para o produtor de montanha. Eu gostei muito do desempenho desse trator no terraço, porque você tem um trator que pode fazer o próprio terraço na sua lavoura e depois operar em cima dos terraços, que é a mesma coisa de andar no plano. Com um diferencial de consumo muito interessante e um diferencial de tempo de virada nos carreadores também bastante interessante. Aí fazendo os terraços, o trator de montanha, então ele vem de ré. Olha só o volume de terra que ele conseguiu levantar na primeira passada. E aqui para a gente ver finalmente, olha o terraço pronto, tá? 13, 14 horas por hectare, eu achei assim fantástico. Eu já tinha essa referência de se gastar de 28 a 32 horas por hectare, pessoal de Boteiros. Nós conseguimos fazer com 25 e o de montanha fez com 14. Quer dizer, são resultados muito interessantes. Qual o desnível que deu aqui? 55 centímetros esbarrando uma área de
51%, essa rua tinha 51% nesse local que eu medi de declividade. Então era isso que eu tinha que falar para vocês, pelo adiantado da hora, agradeço a atenção, estamos à disposição. Nós programamos um debate. Então...